Bom, então aqui, ó, só para lembrar, né, extrair isso para uma pasta, para funcionar, só entrar nela e escolher qual que a gente vai usar, né? Vou continuar aqui com o Idle, que é o editor aqui padrão, né? A gente viu números rapidinho e a ideia é tentar não enrolar muito. Normalmente eu acabo falando mais do que deveria e o vídeo fica longo, então é tentar ser meio rápido aqui, tá? A gente viu lá as variáveis que a gente fez, type int, né? E type do A float, né? Existe um outro tipo ainda que não é numérico, que seria colocar entre aspas simples, e aí a gente tem um string. Poderia ser também aspas duplas, tá? Opa! String, tá? A string, ela não é, por exemplo, se eu pegar essa string aqui, esse valor aqui, e quiser somar com o número, dá erro. Ele não consegue somar inteiro com float ou string, aliás, com inteiro ou com float, tá? No caso a gente viu lá, a gente somou um inteiro num float, ele converteu, mas no caso da string ele não consegue converter, não existe conversão. Então a string basicamente são textos, né? Então, por exemplo, eu não consigo somar dois números, mas o Python ele aceita esse operador de mais entre duas strings. Então, se colocar A mais A, opa, eu dei o espaço de novo que não pode, tá? A gente vai falar disso depois. Então, o que ele faz é concatenar a string, ou seja, ele junta as duas. Por exemplo, se eu pegar aqui e escrever assim, ó, o valor do resultado é mais a variável A, e aqui colocar, sei lá, qualquer coisa no final, um sinal de exclamação, ele concatena, só faltou um espaço aqui, né? Vou fazer de novo aqui para ele concatena, faltou antes e depois, na verdade. Não é isso que eu quero. Ele vai juntando a string, tá? Então aqui a gente tem uma string maior, ele retorna uma string maior. Da mesma forma, o A continua inalterado, né? Então, se eu quisesse alterar o valor do A, eu teria que usar o símbolo de atribuição e colocar o A à esquerda desse símbolo de atribuição com sinal de igual. Aí aqui, ó, eu fiz essa operação, que é pegar a string que eu tinha escrito lá, o valor do resultado é, ele concatenou com o valor da string A e concatenou com o valor da string espaço exclamação. E aí ele jogou esse valor de volta, ele atribuiu esse valor na variável A. Tá? Então agora a variável A está modificada. Antes, como não estava sendo feita essa atribuição, então ele não estava modificando o valor da variável, só retornando para o meu terminal iterativo aqui, para a saída do meu terminal iterativo. Tá? Eu posso fazer aqui a soma, né? Como a gente mostrou, né? Então aqui eu posso fazer assim, né? E aí ele vai mostrar duas vezes a string, ou n vezes, né? Inclusive, se aplica aqui a multiplicação de uma string, que não é uma multiplicação, na verdade o que ele faz é repetir aquela string n vezes. Lembrando que, como eu não fiz atribuição aí, a minha variável continua inalterada, tá? O string, na verdade, assim como os outros que a gente viu antes, o float e o type, o que eles são quando a gente fez o type, né? A gente viu que ele fala que é uma class. Então, na verdade, ele é um objeto da classe string, que a representação dele é str, né? E aqui eu vou falar uma coisa que é muito importante no Python, que é a seguinte. Existem dois comandos que eu acredito que junto com o terminal iterativo aqui e a nossa curiosidade ajudam muito a gente a aprender Python. Até hoje, quando eu preciso ver alguma coisa que eu não sei, eu faço isso. É ir no terminal iterativo e fazer testes. E o que ajuda, no caso que eu falei, é que existem dois comandos que vão mostrar. Um deles, por exemplo, aqui eu vou mostrar, é o dir, né? Ele vai, quando eu pego um objeto de uma dada classe, ou o próprio nome da classe, e coloco com esse comando dir, ele mostra todas as funções que existem naquele objeto, tá?
Então aqui eu dei um dir a, e ele está mostrando aqui uma lista com uma série de palavras, entre aspas, né? Que são, eu não vou ficar entrando em detalhes, mas são variáveis e métodos dessa classe. Quando a gente fala métodos, seriam funções, quando a gente está falando em orientação a objeto, que podem ser utilizadas nesse objeto dessa classe, né? Então, por exemplo, né, aqui a gente vai ter aqui, eu vou pegar aqui, eu vou criar uma outra variável aqui e vou usar os nomes que tem aqui, né? Eu tenho uma série de nomes que começam com 2 underlines, eu não vou explicar sobre isso nesse curso aqui, que é um curso que tem que ser bem rápido mesmo, né? Mas, por exemplo, aqui a gente vai ver que a primeira palavra que aparece aqui é um capitalize. Isso é uma função que se aplica a um objeto dessa classe. Então é o seguinte, eu vou criar aqui essa variável de novo, eu vou colocar aqui qualquer palavra, julho, tá? Então, julho, né? E aí a gente viu, a gente tinha dado dir já no objeto da classe. Então, se eu fizer o dir aqui, vai mostrar de novo os mesmos métodos. A outra forma que eu falei, né? É escrever o nome da classe, né? Então, aqui o str, no caso, né? Ele faz a mesma coisa, né? E aí eu quero ver, nessa classe aqui tem esses métodos que eu vi com o dir, né? Eu quero saber como é que funciona esse capitalize. Porque é um método que pode ser útil para mim, e vai ser no caso, né? Então aqui eu tenho uma outra palavra que é a seguinte, é o help, tá? Help, aí eu vou colocar aqui, eu posso colocar str, ou o próprio objeto que eu criei aqui, no caso, a variável a, né? A ponto, e o nome do que eu quero ver que tem lá, que é o método dele, capitalize aqui, tá? Fecho parênteses. E aí aqui ele mostra para mim, no terminal interativo, ele tem um help da função, ele mostra qual é o uso dessa função. Então aqui ele fala que retorna uma versão capitalizada da string. Então vamos testar isso daqui, né? Como que eu faço para chamar isso daqui? Eu tenho minha variável a, né? Que está aqui, eu vou colocar agora a.capitalize. E aí, como isso é um método, então toda vez que eu for chamar uma função, e um método é uma função, quando a gente está em orientação a objeto, a gente chama as funções de métodos, tá? As funções de dentro de uma classe. Então eu tenho que abrir e fechar parênteses, tá? Então a sintaxe é essa, é o objeto, no caso a variável a, ponto, o método, abre e fecha parênteses. O que ele fez foi retornar uma outra variável, como ele está retornando aqui, com a letra, a primeira letra maiúscula. Então esse capitalize faz isso, tá? Se eu for olhar, o a continua sem modificar. O que ele fez foi retornar uma outra string com o valor capitalizado, aí, que eles falam, letra maiúscula, né? Se eu quisesse alterar, mais uma vez, aí eu teria que fazer a igual, e aí eu vou tá chamando o método. E aí ele vai retornar, aqui essa função vai retornar essa variável, e aí eu tô falando, ó, com esse sinal de atribuição, jogue isso na variável a, tá? E aí sim eu modifiquei minha variável a. Assim como existem vários métodos aqui, eu poderia ficar entrando em detalhe em vários aqui, mas eu acho que não faz sentido, eu acho que até fica como exercício vocês darem uma olhada nisso daí, nos métodos que tem aí e ir aprendendo. Eu vou mostrar algumas coisas que existem aqui que eu já usei mais e que eu posso só mostrar rapidamente, sem perder muito tempo. Então, tem o upper, que vai fazer todas as letras ficarem maiúsculas, tá? Se eu tivesse aqui o caso contrário, né? Vamos pôr aqui, sei lá, todas as letras maiúsculas, eu tenho o lower. Então, ele retorna as letras minúsculas, tá? Bom, vamos ver alguma coisa aqui rápido, né? Então aqui, por exemplo, né, eu vou colocar aqui uma string, vou colocar qualquer outro nome, text, e aqui eu vou colocar assim, ó. Tá? Então o meu texto é esse daqui, né? Então eu vou pegar text, count, e eu quero que ele conte quantas vezes aparece a string a. Então apareceu uma vez, que eu estou aqui, como eu falei, ele considera letra maiúscula e minúscula, então ele aparece uma vez. Eu vou fazer a mesma função, eu quero que ele conte quantas vezes aparece a letra A minúscula, 6 vezes.
Então, existem vários métodos aí que a gente pode estar utilizando aí da string para modificar as strings aí, tá? Como eu falei, fica de exercício fazer vários, tem vários aí que a gente pode tá aprendendo aí nesse método aí, fica como exercício para vocês, para não ficar muito longo o vídeo, tá? Nada melhor do que vocês testarem vocês mesmos aí no terminal iterativo para aprender. Então tá aí, né? Uma coisa que eu não mostrei, né? Se eu quiser deletar uma variável, aqui no caso eu vou querer deletar a variável text. Então agora, ó, text, se for testar acessar ela não existe mais, porque ela não foi definida, tá? Então eu apaguei essa variável. Outras coisas que é interessante de falar que vai ser útil pra gente aqui. Se eu quiser criar, eu vou criar de novo a variável que eu tinha falado, né? Digamos que eu faça isso daqui, ó. Vou fazer uma coisa aqui, esta é a primeira linha, tá? E aí eu quero que ele pule para outra linha. O que eu posso fazer é utilizar um caractere aqui, que é um caractere especial. Na verdade são dois, mas ele entende como se fosse um. É utilizar a barra invertida e o N, tá? E aí, esse caractere, ele não vai imprimir na tela. O que ele vai fazer é pular para a próxima linha. Tá? Então, se eu pegar aqui e colocar text, você fala, mas tá tudo desse jeito aí, né? É porque eu estou no terminal iterativo, eu estou pedindo para ele mostrar o conteúdo dessa variável. Mas se eu usar o comando print, ou dentro de um script, como a gente vai fazer daqui a pouco, e colocar esse print, ele já está pulando a linha aí, como eu falei. Como eu dei espaço aqui, então não ficou alinhado aqui, né? Se eu quisesse que ficasse alinhado, eu não poderia dar espaço aqui. Vai fazer tudo grudado e aí ele entende esse conjunto barra N como um comando de pular para a próxima linha, tá? E aí eu posso, na verdade, estar querendo criar esse texto aí, né, com várias linhas de forma interativa. Então eu poderia fazer assim, né? Vou pegar agora text, eu vou querer modificar ele. Então eu vou querer que seja o conteúdo dele e vou usar aquele símbolo que a gente já viu de concatenar e vou escrever assim, ó, esta é a quarta linha. E agora, ó, só que eu não pulei, não, aqui eu fiz besteira, né? Porque eu não coloquei o barra N aqui, né? Então aqui, ó, vamos ver como eu conserto isso daqui. Aqui eu vou refazer, tá? Copiar aqui. Vou pôr um barra N aqui. E agora, tá? Agora, para não ficar incompleto isso, então, eu vou colocar text igual mais esta opa, eu vou quase fazer de novo o mesmo erro, né? Barra N, esta é a quinta linha. Agora, print text, tá? Então, tá aí a quinta linha. Vou acabar mostrando uma coisa a mais aqui que acaba sendo útil e vai ser útil pra gente aqui nesse curso, tá? Um método que existe na string é assim, digamos que eu tenho uma string que tá assim, ó, na verdade são vários valores aqui, 10,20,30,4055, bom, qualquer coisa aí, pode ser inclusive outros textos tal, né? Então aqui, ó, eu tenho uma string com vários valores separados aí por vírgula, né? Então eu tenho o valor e aqui é a variável do tipo string, né? Eu vou usar essa função split, ó. E aí dentro desse split eu tenho que falar a string que eu quero utilizar para dividir essa string que eu tenho aí valor, tá? Então aqui no caso eu quero que elas me devolva várias strings, dividindo essa minha string utilizando esse caractere vírgula, tá?
Então, a hora que eu faço isso, ela me retornou, na verdade a gente vai ver isso depois, é uma lista onde cada um desses valores que estão aqui dentro são os valores que estavam ali dentro dessa string, tá? Então, da mesma forma, o meu texto lá, né? Se eu colocar um split e usar como caractere para dividir o /n, como eu falei, ele é como se fosse um caractere, né? Então, ele me retorna aí quebrando em cada uma das linhas, tá? Esse é um método que eu lembrei agora que eu acho que é bastante interessante. Para finalizar essa parte de string, eu estou indo bem rápido aqui para não ficar um vídeo muito longo. Existe uma outra coisa que é a seguinte, digamos que eu tenho uma variável que é o meu valor, agora eu vou substituir ele, né, 120.018, sei lá. Então, meu valor, type, e a gente viu que dava erro, né, se eu colocasse assim, né, eu tenho uma string minha que é o valor cálculo, sei lá, calculado e aí se a gente quisesse juntar isso daqui, né, como a gente viu, né, ele dá erro porque ele fala que, opa, primeira coisa aqui, eu primeiro vou só, ó, tá aqui, né, se eu quisesse somar os dois, dá erro porque ele fala que não consegue somar float com string, né. Uma das coisas que eu posso fazer é assim, né, se eu pegar esse valor aqui, ó, ele é uma variável do tipo float, né? Se eu fizer isso daqui, ó, str, que é o nome da classe, e colocar aqui a variável, ele me retorna uma string. Então, se eu quiser juntar aqui, eu vou ter que fazer assim, ó. Eu vou pegar o a e vou concatenar com outra string, que é a string retornada por essa função str aqui, que transforma o valor que está aqui dentro em string, tá? E aí ele transforma isso em string, se eu não fizer o erro da indentação aqui, aí ele faz certinho a indentação, tá? Acho que talvez ficou um pouco confuso, eu fui meio rápido, mas o que eu estou querendo dizer é assim, né? Para eu poder somar strings, na verdade não é somar, é concatenar, né? Utilizando o sinal de mais, eu tenho que ter só strings. Então eu posso fazer essa transformação aqui da variável do tipo float ou int em um string, usando essa função aqui, e aí depois eu estou fazendo a operação aqui de concatenar, tá? Outra forma de fazer isso, é isso que eu queria mostrar, né? Eu posso fazer assim, ó. Um dos métodos que existem na string, ó, o a é... lembrando que, ó, vou mostrar mais uma vez aqui, ó. Eu fiz isso, mas eu não modifiquei o valor da variável valor aqui, tá? Então ele continua sendo um float, tá? Outra forma de fazer isso é o seguinte, eu posso pegar a variável string, se eu der aqui o dir, ela tem um dos métodos que existe nela aqui, deixa eu ver, format, existe esse método format, tá? Então, uma das formas da gente fazer isso que eu fiz antes, em vez de ficar concatenando, é fazer assim, ó. Eu vou pegar minha string A, vou usar esse método format, tá? Aliás, eu não vou poder fazer isso nela aqui, que é o seguinte, né? Eu tenho que reescrever ela aqui no caso. Eu vou colocar assim, o valor calculado e aí eu vou fazer assim, ó, eu vou abrir e fechar chaves dentro dessa string. Mas ainda vou colocar qualquer texto aqui, qualquer besteira, não foi conferido, sei lá. É qualquer besteira aqui, tá? Então o A aqui, ele tem essas abre e fecha chaves, tá? Se eu fizer agora aqui e utilizar esse format, e eu vou colocar assim, ó, dentro desse format eu vou colocar a variável que eu quero que seja substituída naquele abre e fecha chaves. Então eu vou colocar aqui valor, então ela substitui naquele abre e fecha chaves o valor da variável, tá? Vamos dizer que eu tivesse aqui, ó, uma string maior, eu vou fazer uma string assim, ó, sei lá, nó, eu vou colocar assim, x igual, y igual. Vocês veem que eu coloquei aqui já, tá? Então ela tem 3 abre e fecha chaves aí. Então eu posso fazer assim, ó, format,
Dessa eu vou fazer até diferente, ó. Eu vou colocar assim, ó. Eu vou criar uma variável indexes que eu vou chamar, que é um inteiro, que é o índice desse nó. Eu vou colocar x igual a 10.34, por exemplo, e y igual a 27.34. Tá? São variáveis do tipo integer e float. Não vou ficar dando type aqui, mas é isso daí que vocês viram. Então eu posso fazer assim agora, ó. Format, e aí aqui eu vou dar os valores que eu quero que substitua. Na primeiro par de chaves, eu quero que ele substitua a variável index. Na segunda, eu quero que substitua o valor de x. E na terceira, eu quero que substitua o valor de y. Então, na hora que eu fizer isso, ele vai fazer essas substituições e criar a string que eu quero aí, tá? Lembrando que esse format aí, ele só está substituindo e retornando, não modificou o valor do a. Novamente, se eu quiser modificar isso, eu tenho que colocar a igual a... Se eu quiser modificar o valor desse a, ou pode ser numa outra variável, por exemplo, b igual a format, e aí eu coloco aqui index x e y. Tá? E aí aqui está o valor que eu queria. Uma outra observação é a seguinte, né? O a aqui, eu vou modificar ele, tá? Então eu vou pegar esse valor aqui, ó. E é o seguinte, eu vou formatar um pouquinho mais, só para vocês verem algumas coisinhas a mais, mas depois eu vou pedir que vocês verifiquem isso sozinhos, porque assim, senão o vídeo fica muito longo e cansativo. Eu acho que o legal do Python é isso, a gente pode usar o terminal interativo para aprender, né? Então aqui, ó, eu vou deixar o índice, só que eu quero que ele mostre isso daqui, esse inteiro aqui, eu vou formatar ele, eu quero que ele mostre com 4 espaços, então eu vou por 4D, aliás, tem que pôr 2 pontos aqui, tá? E esse daqui eu quero que ele mostre como um valor de ponto flutuante, eu quero que ele coloque com 3 casas decimais, tá? E esse daqui com 6 casas decimais, tá? Então aqui a minha string está diferente agora. Dentro da chave eu estou colocando alguns parâmetros a mais. Então para números inteiros, se eu quiser dizer aqui qual é o tamanho que eu quero que tenha o espaço reservado para esse número, ele coloca que eu tenho que usar esses 2 pontos e o valor é D. E o número de dígitos que vai ter esse número é esse número que está aqui. Aliás, aqui está errado. Deixa eu fazer, porque na verdade aqui, ó, no x eu tenho que falar que é 2 pontos, eu quero que tenha 3 casas depois do ponto, então esse ponto 3 fala isso, e eu quero que seja com f, tá? Ponto 6f, tá? Agora tá certo. Então agora eu vou dar o format, tá? Indexes, x e y. Então tá aí, tá? Então é uma outra forma de eu formatar o texto. Vocês veem que aqui, ó, ele deu mais espaço no meu número aqui, antes ele dava menos, tá? Ele tinha só o espaço que estava no texto. Aqui ele tem 1, daí ele colocou 2 a mais, com mais 2 dá os 4 que a gente falou, tá? Eu poderia também modificar, vou fazer mais uma vez só isso aqui só para finalizar. Então aqui, se eu não me engano, o E vai ser notação científica, tá? Vamos ver se é isso. Então aqui eu vou falar para ele repetir, e aí ele usa, ó, depois do ponto ele pôs 3 casas, depois do ponto ele pôs 6, ele colocou um E mais 1, ou seja, vezes 10 elevado a 1, né? E aqui vezes 10 elevado a 1 também, tá? Acho que é isso, eu não quero me estender muito, mas essas funções que eu mostrei aqui rápido da string vão ajudar a gente a depois criar arquivos de texto, ler arquivos de texto, tá? Então, com isso a gente consegue continuar o que a gente pretende aqui no curso.